Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam e tenham acabado aqui devido a alguma recomendação do YouTube, meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao canal Catedrais de Babel, no qual me proponho a fazer não resenhas, mas sim breves comentários e registro das minhas últimas leituras ou dos filmes que eu vi. E pois bem, no dia de hoje estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre a edição definitiva da Holy Avenger, que, caso vocês não conheçam, ela foi um sucesso editorial nacional que foi publicada ali nos finais de 1999 e início dos anos 2000, pela dupla Marcelo Casaro e Érica Awano, que é responsável pela arte da revista. Já saíram outras versões encadernadas da Holy Avenger? Sim, várias. E eu me propus finalmente a conseguir adquirir essa coleção, que ela se completa em 4 volumes. Originalmente, a Holy Avenger contou com 40 edições que são aqui compiladas em 4 desses volumes. Então, eu acabei de fazer a leitura do primeiro volume. Ele vem com esse pequeno papelzinho que você pode tirar, e a arte da capa ela fica limpa, sem outras intrusões, a não ser o logotipo ou a marca aqui da editora Jambô. Tem uma ilustração no fundo, ela é bem clean, bem limpa, e ela traz essa arte em preto e branco, que é uma espécie de, vamos chamar de mangá nacional, talvez o de maior sucesso até hoje já publicada. Para vocês que nunca ouviram falar do Holy Avenger, eu vou fazer uma breve apresentação, um resumo. Na verdade, havia uma revista de RPG no Brasil, ali de finais dos anos 90, chamada de Dragão Brasil. E, eventualmente, nas páginas dessa revista que se propõe a falar sobre RPG, esse jogo de interpretação de papéis, eram apresentados como material da revista pequenas aventuras, personagens, ambientes, itens mágicos que poderiam ser usados na sua campanha como mestre de RPG. Como eu disse, no final dos anos 90 foi criado, entre aspas, um cenário de campanha que compilava, que reunia esses materiais que casualmente saíam nas páginas da Dragão Brasil. E foi o cenário de RPG nacional Tormenta, que apresentava o mundo de Arton. Que inclusive há uma pequena introdução aqui na Holy Avenger que descreve esse mundo de Arton, que ele diz o seguinte: em quase tudo que importa, Arton é igual à Terra. O céu é azul, o sol é amarelo, a lua é prateada. Temos ali o mesmo ar, a mesma água, as mesmas árvores e animais que conhecemos na Terra. Sim, Arton tem seres humanos, mas também tem muito mais que isso. Arton também é um mundo de heróis, aventureiros. Eles estão em toda parte, nos reinos, cidades e vilarejos. Para cada 10 ou 12 pessoas normais, há pelo menos um ser com habilidades especiais de combate ou poderes místicos. O heroísmo é trabalho comum em Arton, seja como faces menores, como espantar os lobos que espreitam a aldeia, seja para batalhar contra vilões supremos. Existem heróis menores, locais, que protegem suas próprias aldeias, vilarejos e tribos bárbaras. E há também os grandes campeões, lendas vivas que combatem pelo destino do mundo. O maior desses heróis é um campeão que surgiu em tempos recentes. Ele é conhecido apenas como o Paladino. E nenhum poder sobre o mundo mostrou-se capaz de derrotá-lo. Um guerreiro sagrado, moldado pelo poder conjunto dos 20 deuses, ele é o maior defensor da verdade, honra e justiça. O Paladino está desaparecido. Ponto. E esse é um resumo do mundo de Arton que aparece aqui logo na página introdutória da Holy Avenger.
Então, paralelamente ao desenvolvimento e à publicação desse cenário de campanha Tormenta, ambientado no mundo de fantasia medieval Arton, foi lançado ou editado essa coleção de revistas, uma espécie de mangá nacional, intitulado Holy Avenger, que era protagonizado pela Lisandra, que é uma personagem, uma druida que aparece aqui logo na primeira edição da Holy Avenger, visitando a cidade de Valquíria, se não me engano é o nome da cidade. Não é Valquíria? Eu acho que é. Que é a capital do principal reino, do reinado, e também o nome da deusa protetora dessa região, criadora dos seres humanos. Ponto. Tem pontapé inicial dessa série longeva, que chegou ao número 40. É uma história completa, com começo, meio e fim, com personagens fantásticos que habitam nesse mundo de Arton, que é, entre aspas, foi apresentado pelo cenário de campanha Tormenta. Quando eu era adolescente, eu lia muito a Holy Avenger, mas eu não cheguei a comprar. Quem comprava era um amigo meu, um vizinho, que eu acabava pegando emprestado, li inúmeras vezes, mas eu nunca cheguei a comprar ela mesma. Só pedi emprestado e agora eu tive a possibilidade de comprar essa versão encadernada em 4 volumes, que é o que eu estou comentando agora, o volume 4. E o que eu poderia comentar? Enfim, não tive a oportunidade de comprar na época, comprei agora, porque a época eu achava muito caro. Cada edição custava extorsivos R$ 2,80. R$ 2,80 para os dias atuais é um preço irrisório para uma revista. Não tem nenhuma publicação no Brasil que chegue a esse valor, R$ 2,80. Mas para o ano de 1999, para o ano de 2000, R$ 2,80 era um valor razoável, não era um valor barato que qualquer pessoa pudesse comprar. Então eu não comprava a Holy Avenger, porque ela era muito caro, R$ 2,80, não conseguia comprar. Mas eu li porque eu pegava emprestado com colegas que compravam a revista. E repito, agora eu tive essa oportunidade de reler e revisitar o mundo de Arton e os seus personagens, os personagens protagonistas dessa saga, né? Dessa série, que são a Lisandra, o Sandro Galtran, a Niele, o Torque, o Troglodita Anão, né? O Paladino, e uma série de outros personagens que lentamente, de forma gradativa e bem orgânica, são apresentadas nas páginas da Holy Avenger. Que essa edição, para mim, tem um problema, porque originalmente ela tem algumas páginas coloridas, que aqui elas aparecem em preto e branco, e para compensar como extras, como é que se diz? Eu não sei se está o livro inteiro, que o nome é A Arte de Holy Avenger, que tem uma série de artes coloridas sobre o desenvolvimento dos personagens, capas originais. Eu não sei se aqui está o livro todo, que provavelmente foi publicado nessa coleção em 4 volumes de forma fragmentada, ou se são apenas fragmentos desse livro, mas ele traz uma série de textos e de ilustrações falando sobre o desenvolvimento das personagens principais, uma espécie de biografias e pequenas entrevistas com os autores e artistas envolvidos e, repetido, uma série de detalhes sobre a construção e o desenvolvimento de Holy Avenger, que começa com uma história relativamente simples e aos poucos ela vai se complexificando, ficando cada vez mais densa. Essa aqui é uma das deusas desse mundo de Arton, né? Que é a deusa da magia, dos mistérios, a deusa da noite. E aos poucos, repetindo com a leitura, o fã ele vai, entre aspas, cada vez sendo apresentado a mais detalhes sobre esse mundo de Arton. É uma história simples, repetindo inicialmente, e aos poucos ela ganha tons cada vez mais dramáticos e você, leitor, tem acesso a esse mundo maior, que repetindo dá pequenas pinceladas sobre o mundo, quais são as espécimes, os povos, as formas de organização política, e tudo é apresentado de uma forma bem simples, repetindo a expressão orgânica, sem encher os leitores de detalhes que são desnecessários para a trama e apresentando o básico. É uma história bem divertida,
sem ser muito fugaz ou pueril, né? Esse roteiro aqui do Marcelo Casaro, ele é bem dinâmico, não é exaustivo, é tedioso e ao mesmo tempo chega a ser torna os personagens bastante cativantes, né? E com uma arte aqui da Erika Awano, ou é assim que se pronuncia? Eu acho que é Erika Awano. E repetindo, inicialmente os personagens eles são um pouquinho mais gordinhos, mais cheinhos, e com o passar das edições eles vão ficando um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, mais esguios, né? Mais elegantes. Cada vez mais detalhes são incorporados aos personagens, tanto detalhes psicológicos como detalhes, entre aspas, na construção do design das personagens, que todos eles têm, inicialmente, repetindo, eles são um pouco mais gordinhos, tem um design que os torna bem distintos uns dos outros, e com o tempo a arte vai ficando cada vez mais, sim, os personagens vão ficando mais elegantes, né, mais esguios. O que me agradou muito aqui no trabalho da Erika Awano, ou Awano, né, é, entre aspas, o fato da arte ser bem contida, né? Há detalhes que são ela apresenta o mínimo possível de detalhes para a construção dos personagens. São detalhes bem finos, um traço fino, leve, poucos detalhes, bem conciso. E tem um trabalho aqui de retícula para a construção da sombra e das texturas das roupas dos personagens e do ambiente, que também, para mim, é um ponto de destaque, que traz, entre aspas, elementos que caracteriza bastante aqui essa série da Holy Avenger. E repetindo, como Holy Avenger ele é ambientado num cenário de campanha de RPG, então você percebe como leitor que o mundo é muito mais amplo. Isso, digamos assim, permitiu a criação de um universo aqui nessa história em quadrinho que é bem amplo, mesmo que ele não que o roteirista não precisasse apresentar isso de uma vez só. Porque eu me lembro que à época eu jogava RPG, jogava campanhas ambientadas nesse cenário de Tormenta, no mundo de Arton, sabia que aquele mundo era muito mais amplo do que o Rogério Casaro apresentava aqui, né, com a arte da Erika Awano, mas mesmo assim, aos poucos, eram apresentadas determinadas características para os personagens que eu sabia que eram apenas fragmentos de um mundo muito mais vasto. Então, assim, era, como é que se diz, estimulante, né, para o leitor, para o adolescente, não só a leitura, mas também ele saber que ele estava apenas entrando em contato, repetindo, com um pequeno fragmento de um mundo que era muito mais amplo. E a narrativa é muito simples. A Lisandra, que é entre aspas, uma druida, né? Ela vive numa ilha selvagem, habitada por animais pré-históricos, como o dinossauro chamado Gaurásia. Ela é filha adotiva desse troglodita. Não, troglodita é uma raça, uma espécie de homens lagartos que são comuns ou típicas desses mundos de fantasia medieval, né, do RPG, da literatura. Essa Lisandra é adotada por Torque, que é essa espécie de troglodita anão, e ela encontra, entre aspas, o que ela imagina ser o cadáver ou uma múmia de um herói do passado, que é esse paladino. E em sonhos ela é visitada e orientada a procurar por artefatos mágicos que trariam de volta à vida esse paladino, que são essas joias místicas que na verdade contêm o poder ou parte dos poderes das 20 divindades principais do mundo de Arton, né? E daí a história prossegue. No caminho, logo na primeira edição, ela pede auxílio ao Sandro Galtran, que é um aspirante a ladino, a ladrão, e daí começam as aventuras. E por sua vez, em momentos posteriores, o Sandro, ele acaba, entre aspas, encontrando uma maga elfa chamada Niele. E pronto, está composto aqui a quadra de personagens protagonistas,
que é a Lisandra, o Torque, o Sandro e a Niele, e daí eles se envolvem em uma série de aventuras com esses personagens mais importantes ou marcantes do cenário de campanha de Rolê Avenger. E daí segue, eu estou mostrando algumas páginas para vocês terem uma noção, uma ideia de como é a arte na revista. Onde ela é bem limpo, tem poucos traços e há esse uso, entre aspas, bem elegante desse recurso da retícula. Deixa eu ver se eu mostro mais alguma página. Só para vocês terem uma ideia de como é a arte, de como ela evolui ao longo da história. Vocês têm que lembrar que esse volume aqui encadernado, ele compila as 10 primeiras edições da Rolê Avenger. Então, se você pegar a primeira, a segunda, a terceira edição aqui da Rolê Avenger e comparar já com a nona, com a 10ª edição que é compilada aqui, a arte já mudou e evoluiu bastante. E a arte da Erika Awahan continuará avançando ao longo aqui da série da Rolê Avenger. Então, pessoal, por enquanto é só. Fica aqui a recomendação de leitura da Rolê Avenger. Inclusive, atualmente há uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para, entre aspas, algumas, como é que se diz? Alguns extras, alguns materiais adicionais para o cenário de campanha do RPG Tormenta. E uma das opções para o financiamento é a aquisição da coleção completa da Rolê Avenger. Então, se vocês tiverem interesse, entram lá no Catarse e compram essa edição, né? Que eu imagino que essa campanha vai durar mais uns 17 dias, então já está acabando. E essa edição da Rolê Avenger eu não vou comprar de novo, porque eu já tenho, mas é uma série de materiais para o cenário de campanha Tormenta, né? Que eu acho que eu vou comprar, assim que eu tiver a possibilidade. Então, pessoal, até breve, né? Até a próxima leitura e espero que quem não conheceu a Rolê Avenger tentei comprar, porque é uma série muito boa e é um dos trabalhos de destaque do gibi nacional desses últimos 20 anos. Assim, vale a pena ler. Se você conheceu a Rolê Avenger lá em finais de 1999, acho que vale a pena conferir ou revisitar as páginas da Rolê Avenger, mesmo que você tenha comprado à época, né? E depois de ter lido muitas vezes, acho que valeria a pena comprar uma nova edição da Rolê Avenger, principalmente essa que está bem caprichada. Então, pessoal, até breve, até a próxima leitura e repetindo, se você não conhece a Rolê Avenger, corra atrás e compre, ou pelo menos tente ler, porque vale muito a pena. É uma história assim cheia de reviravoltas, de personagens carismáticas, desse desenho que é bem sutil e delicada da Erika Awahan. Vale muito a pena ver. Também conhecer outros trabalhos da Erika Awahan e do Rogério Casale. Então, repetindo, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura. E sintam-se convidados, como eu disse, você que não conhece, a visitar as páginas da Rolê Avenger. Até breve.